Deixa eu ver se agora vai dar. Apareceu uma mensagem aqui. Aí, beleza, agora deu. Então, pessoal, vamos iniciar a aula de hoje. A aula de hoje, na verdade, é uma continuação, né, da aula passada, que a gente está trabalhando a parte de leitos, né, fixo e fluidizado. Nesse primeiro momento, a gente está trabalhando de forma geral, né, porque depois nós vamos trabalhar com leitos mais aplicado, como, por exemplo, a dissorção, absorção, destilação, que também são operações realizadas no nosso caso, em leito fixo, né, mas que são diretamente aplicadas. Agora a gente está trabalhando mais de uma forma macroscópica nessas operações de leito, aula passada fixo, e nessa aula leito fluidizado. Então, o módulo didático é o mesmo utilizado no experimento passado. Só que agora, as partículas utilizadas, elas vão ter diâmetros menores. Então, por isso também elas ficam menos pesadas, né? E fica mais fácil de fazer essa operação nesse formato. Deixa eu permitir uma pessoa entrar aqui. Aí, a Tabata já não tinha entrado? Tabata, tu já não estava aí? Parece que eu tinha permitido. Vamos lá. Opa, comecei do início. Então, aqui a gente vai ter, trabalhando do outro lado do nosso módulo agora, a gente vai ter o leito, com essas partículas que são um pouco menores do que as trabalhadas no leito fixo. Tem ainda o painel elétrico, onde a gente vai fazer o acionamento da bomba, e essa bomba que vai levar o nosso fluido até o leito, e esse fluido que a gente trabalha é a água. Temos também aqui nessa parte de baixo, não dá para ver direito, mas é a válvula, onde nós vamos fazer a regulagem da vazão, e essa vazão vai ser lida no rotâmetro. E temos também um manômetro. Então, as leituras, os dados que nós retiramos desse experimento são os mesmos dados que nós retiramos do experimento de leito fixo. Só que agora nós vamos trabalhar com as equações, né, e determinar os parâmetros referentes ao leito fluidizado. Vamos retirar os dados de vazão versus queda de pressão, que vai ser lida aqui pelo diferencial de altura no manômetro em U. Então, esses são os dados que nós vamos retirar. E nós vamos observar aqui exatamente essa virada, né, do regime de leito fixo para leito fluidizado. E nós vamos determinar aquela curva de fluidização que vocês viram lá nas aulas de operações unitárias. Então, nós vamos ver essa curva com dados experimentais reais. Aqui tem esse esquema geral do módulo, né? Algumas pessoas estavam com dúvida se pode usar esses dados que a gente tem aqui. Pode usar sim, porque esses são os dados do módulo que a gente está trabalhando no laboratório. Então, por exemplo, aqui, qual que é o diâmetro interno da coluna? Tanto da leito fixo como fluidizado, esses 75 milímetros ou 7,5 centímetros. Deixa eu permitir mais uma pessoinha. Então, vamos para as... Primeiro, quero perguntar antes das questões. Alguém tem alguma dúvida na operação, até agora que vocês já começaram a fazer o relatório de leito fixo? Tem alguma dúvida referente o porquê das retiradas de dado, o porquê ou como determinar algum parâmetro? A parte de determinação das características físicas da partícula, ela é feita da mesma forma do leito fixo, só que agora vai ser utilizada as partículas do leito fluidizado. Alguém tem alguma dúvida referente a isso? Nenhuma dúvida? Eu não estou vendo o chat agora. Por enquanto, não, professora. Não? Então tá bom. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Vamos passando. Tá. Então, essas questões vocês vão responder no relatório, mas a gente pode dar uma discutida aqui agora também, se vocês já tiverem alguma ideia do que pode ser respondido, né? Então, aqui, a primeira questão fala o seguinte: ao entrar no laboratório para a aula prática de leito fluidizado, um aluno muito curioso foi logo ligando a bomba do módulo didático e aumentando a vazão de água. Um colega de sala chegou e gritou: vai extrapolar o fluido manométrico. Você acha que isso realmente aconteceria? Então, o que vocês acham? Lá no leito fluidizado, se a gente começar a aumentar a vazão, aumentar a vazão que entra no leito, vocês acham que o fluido manométrico ele vai extrapolar
aquele que fica lá no manômetro, em 1? O que vocês acham? Deixa eu dar uma olhada no chat agora. Tem alguma ideia? Podem falar, escrever, ninguém vai morder vocês, ainda mais assim, à distância. Ó, professora, eu vou fazer um chute aqui, tá? Um chute sem nenhuma base, então provavelmente ótimo, já dá para começar a discutir, pode chutar. Já que ninguém tá falando, eu vou falar. Tá certo. Eu acho que para o fluidizado, não. Porque a perda de carga, eu acho que ela vai ter... Não vai ser constante, mas ela vai chegar no linear. Mas não sei, tá? Isso aí é um chute bem chutado. Tá, então você chutou e foi para o caminho certo. O que vai acontecer, depois vocês vão voltar lá nas referências bibliográficas, quem fez minhas aulas também tem lá nos slides, né? Vai acontecer que para o leito fluidizado, ele chega num determinado ponto onde, quando passa de leito fixo para fluidizado, o que acontece com a porosidade do leito? Ela aumenta. Então, essa perda de carga diminui um tanto, né? Então, ele vai ter um pico ali exatamente na curva de queda de pressão por velocidade, onde esse pico representa a mudança do tipo de leito, do fixo para o fluidizado. E quando ele passa para o leito fluidizado, começa a queda de pressão, ela fica praticamente constante. Então, por isso que o fluido manométrico não extrapolaria. Em especial, no nosso módulo didático, o que acontece? No nosso módulo, ele poderia extrapolar por quê? Então, falando de leito fluidizado, no geral, não extrapolaria. No nosso módulo, aqui em cima dele, ele tem uma telinha, justamente para que essas partículas elas não saiam do leito, mesmo que a gente aumente muito a vazão. Então, por causa dessa telinha, o que pode acontecer? Quando a gente aumenta muito a vazão, esse leito inteiro pode se deslocar para cima e começar a ficar retido aqui nessa parte de cima da tela. Aí, o que vai acontecer? Quando essa vazão está muito alta, por causa dessa tela que existe aqui em cima, esse leito, quando ele se deslocar inteiro para cima, ele vai voltar a ter uma característica de leito fixo lá em cima. Mas, no geral, a operação de leito fluidizado, se não tivesse essa tela, não aconteceria isso. Então, por isso que até na aula, até no vídeo também, quando é presencial, a gente faz esse teste, né? E nós fechamos aqui a válvula do manômetro para que o fluido não extrapole por causa dessa tela que tem aqui. Se não tivesse essa tela, o que aconteceria? Esse fluido não extrapolaria e chegaria num ponto em que a gente poderia começar a ter aqui o transporte das partículas. Então, seria por aí essa resposta a essa questão. Então, lá no relatório, vocês vão falar sobre 3 processos industriais que utilizam leito fluidizado, falar um pouco sobre o processo, né? Não só escrever nomes, né? Falar um pouquinho deles. Vão dizer lá quais as vantagens e desvantagens da utilização de leito fluidizado em comparação com leito fixo. Alguém tem uma ideia aí de alguma vantagem, desvantagem desse tipo de operação? Deixa eu colocar aqui no chat de novo para ver se vocês... Às vezes é bom vocês ir tendo algumas ideias que vocês já vão tendo, assim, um caminho por onde seguir na hora de fazer o relatório, né? Eu chutaria que é o negócio da perda de carga com base na sua resposta, professora. A Dani tá nos altos chutes aqui, mas tá se dando bem, Dani. Uma das coisas que que vocês vão comentar, depois vocês vão pesquisar um pouquinho mais lá também, é exatamente isso, né? Então, o que acontece, por exemplo, no leito fluidizado, vamos dizer assim, que seria uma vantagem em relação ao fixo, a gente vai ter ali toda a área superficial da partícula exposta, né, ao processo que vai estar com a aplicagem. Se a gente aplicar de leito fluidizado, ela teria essa vantagem de toda a superfície da partícula estar em contato com esse ar de secagem. Então, isso seria uma vantagem. A desvantagem seria aí, justamente, que vai utilizar essa alta vazão do gás ou do líquido, né, dependendo do processo, que a gente estiver falando de secagem, por exemplo, essa alta velocidade aí vai exigir uma potência maior aí de soprador, então vai significar custos energéticos. Isso daí é um dos caminhos, uma das possíveis respostas que vocês podem dar lá no relatório. Mas aí vocês podem explorar um pouquinho mais o tema e se aprofundar mais nas respostas, tá bom? Mas a Dani tá
A Dani tá ajudando aí o pessoal, hein, Dani? Já tá dando um direcionamento aí pra turma. Nossa, tô me sentindo demais, professora. Obrigada. Ah, isso aí, Dani. Aí agora a gente tem uma última questão para vocês colocarem no relatório também, que diz o seguinte: em uma indústria alimentícia, realiza a secagem de polpas de fruta em um leito fluidizado. O engenheiro químico dessa indústria, buscando economizar energia, verificou que seria possível diminuir a temperatura do processo. No entanto, notou que a velocidade que estava empregando para a fluidização já não era mais o suficiente, ou seja, não estava mais ocorrendo a fluidização como era desejado. O que será que pode ter acontecido nesse caso? Alguém tem algum palpite para iniciar essa discussão? Dani? Agora é pegar no pé da Dani, né, Dani? Viscosidade. É um bom de um palpite. A gente sabe, né, que se a gente mexe na temperatura, a gente vai estar mexendo também na viscosidade do fluido. E a viscosidade, ela é inversamente proporcional à temperatura. Então, acho que esse é um dos caminhos para vocês seguirem. Aí, depois, o pessoal manda aí uns bombonzinhos, agradinho para Dani, que ajudou bastante aí vocês a já terem umas ideias para ir discutindo no relatório. Tá certo? Pode mandar para a prof também, depois eu deixo o endereço aí. Então, pessoal, esse relatório vai ser entregue junto com o de leito fixo, né? Então, vocês podem fazer uma introdução geral aí para os dois processos, tá? E vocês vão entregar esse relatório, um relatório só, né? Leito fixo e fluidizado, no dia 5. Pode encaminhar no meu e-mail, no e-mail da professora Larissa, e lembrando de mandar a planilha dos dados também, das contas, né? Não só dos dados, que os dados a gente tem, das contas que vocês fizeram, tá bom? Dos cálculos. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Professora, tem limite de horário para entrega? Não tem limite de horário. Vocês têm segunda-feira, dia 5, pode entregar até meia-noite do dia 5. Eu vou abrir só provavelmente na terça-feira. Ah, beleza, obrigada. Nada. Mas alguém tem alguma dúvida sobre essa aula? Alguma questão? Todos quietinhos. Eles vão ter dúvida, talvez, na hora de começar a fazer as contas, né? Mas... É verdade. Mas então... Quanto mais cedo fizer, melhor, gente, que depois vai embolando aí as semanas, fica difícil. É verdade. Deixa eu parar de